Começa agora mais uma Ana Kalina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da UTV, também pela nossa TV Guarulhos e pela Viva na TV diariamente. O meu convidado de hoje tem muita história para contar, são 45 anos de profissão, 33 só em TV. Começou na Rede Globo e agora enveredou para o lado do empreendedorismo, criando uma das mais promissoras TVs da web no momento. Ele, além de jornalista, é radialista, publicitário e ator. Nós vamos conhecer toda essa trajetória no programa de hoje. Eu estou recebendo o empresário, jornalista, radialista, ator e meu amigo, Iório Neto. Obrigada pela presença, Iório. Oi, Ana, bom dia. Vamos começar lá atrás, né? A gente tem, 45 anos de profissão. Onde nasceu Iório Neto? De onde o Iório Neto veio? Sou nascido na Zona Norte de São Paulo, num bairro chamado Parque Peruche, tá? É um bairro bem conhecido para vocês que são aqui de São Paulo e os que não são. A Zona Norte e o Parque Peruche trouxeram grandes nomes para o esporte. Éder Joffre, por exemplo, era meu vizinho, morava ao lado da minha casa. É mesmo? Pois é. E também a Ademar Ferreira da Silva, que também morava próximo da minha casa. E eu convivi muito com eles, desde garotinho, desde meus 5 anos de idade, eu convivi com essas celebridades, frequentava a casa deles, né? Tanto é que até hoje essa amizade perdura com a família do Éder, com o próprio Éder e com a família do Ademar, a Diel, que acabou depois se transformando numa grande cantora. Sim. A Diel, uma grande amiga, somos amigos desde de infância. E como é que era a infância? Falando em infância, como é que foi a infância do Iório? Eu tenho uma gama assim de parente, que era meu tio-avô, que era irmão do meu avô, Átila Iório. Átila Iório foi irmão do meu avô e a gente já tinha um pouco gostava de televisão. Boa parte da família Iório são de televisão. É mesmo? Né? Então é coisa de sangue já. É coisa de sangue, né? Temos muitos parentes que são ligados à televisão. Aí o que aconteceu? Hoje não é assim, mas naquela época, 73 mais ou menos, você podia trabalhar. Não tinha essa coisa de... E eu sempre gostei de televisão, de rádio, sempre, né? Por exemplo... Mas assim, como é que você descobriu esse gostar? Tava na veia. Eu tinha o gosto de televisão. Um belo dia, né, por ter parentes e tal, e gostar daquilo, eu peguei e apareceu uma oportunidade com um primo meu que trabalhava na Globo, falou assim, olha... naquela época... Ainda ali na Marechal? Exatamente. Para vocês que não sabem, na Globo, na época, na Praça Marechal, ela tinha um estúdio que ficava na Marechal, só que a Globo tinha vários setores. Sim. Em volta, no entorno, na Buquerque Lins, na Alameda Eduardo Prado, toda aquela região ali, na Angélica, toda. Então tinha vários setores. Então o que precisava? Precisava, não era office boy que era chamado, e era assim, contínuo. Aí o pessoal chegou e falou assim para mim, ó, vai lá, procura lá a Sandra, não esqueça até hoje, do departamento pessoal, que era na Avenida Angélica, no número 60. Fui lá, preenchi, passei por vi até a Alameda Santos, que já era uma parte que cuidava do setor de departamento pessoal e tal, fiz todos os exames lá, você tinha que passar por um psicotécnico, a Globo era bem diferente. Fui aprovado. Então, o que acontecia? Eu passava o dia inteiro correndo para lá, levando para cá, fazia isso, fazia aquilo. E nas minhas folgas, na Albuquerque Lins, estava sendo montada a ENG da Globo. E essa ENG, quem cuidava era o Nelson Faria Júnior. Está lá até hoje. ENG é externa, tá? Externas. Porque a Globo está... que a gente fala, né? Desculpa, a gente fala linguajar de televisão. São as externas. Por quê? Porque a Globo, naquela época, ela precisava, ela já estava montando a programação 24 horas. Então precisava de programação. E era só filme, precisava entreter, precisava ter um entretenimento, precisava segurar o público para o cara aguentar, ficar acordado, né? Foi quando o Goulart de Andrade foi chamado para fazer como é que chamava? O Plantão da Madrugada. Então precisava ter externas, precisava ter... O Goulart começou na Globo também? Não lembrava Não, ele passou por outras emissoras, mas ele foi chamado para esse projeto de ter o Plantão da Madrugada. Então o Goulart saía, né? Naquela época eu trabalhei uma parte com ele, uma época com ele, mas isso foi depois, só estou antecipando, mas depois eu chego do Goulart. Então o que aconteceu? No tempo que eu tinha de folga, do cafezinho e tal, a gente tinha um restaurante que chamava 22 Feijão com Arroz. Era bem em frente a Albuquerque Lins, eu almoçava ali.
Então eu atravessava a rua, almoçava rápido e ficava vendo como é que era feito toda a montagem de Yang. Naquela época era usado um sistema que chamava Umatic. Nossa, eu comecei com uma TIC. Então, Na e Record. tinha um gravador enorme, não é como era hoje. Era separado, gente. Era Era separado. câmera e tinha o operador de VT Exatamente. que andava com aquele negócio. Exatamente. Se ele não soltasse a fita, Soltasse a fita, gravava. não ia. Então- Não, e já aconteceu comigo tanto, Então, até aquelas esquecer fita. Então aquelas câmeras enormes, então lá saía, aí já gravavam algum material, mas também entrava o ao vivo. Então eu comecei a ver como é que funcionava aquilo. Ficava vendo como é que Quantos era a anos edição. você tinha, Ione? 13 anos. Nossa. 13 anos de idade. Eu ficava vendo como é que era a edição. Por exemplo, né? Tinha um setor ao lado, a edição não é como hoje. A pessoa pegava a fita, tinha um equipamento que chamava moviola. Você colocava a fita nessa moviola, você via com uma lupa e a luz onde você cortava. Aí você colava com durex. Essa Que era nem feita a rádio, edição. né? Antigamente, só que o rádio era pior, porque a fitinha era mais fina, né? Exatamente. Porque era fita cassete. Era fita cassete, uma TIC já Era era uma fita maior. mais grossa. Então o que era feito? Eu ficava acompanhando. E olhava aquilo, saía correndo, fazia, quando tinha tempo eu voltava lá antes de ir embora. Aí um dia E nessa época, sem te contar, você estudava? estudava. Você fazia o... Estudava, tinha um horário normal. Frequentava a escola Eu só normalmente. mudei, fui estudar no Albert Einstein, que era um É. colégio técnico. Tanto é que tem alguns amigos que estudaram comigo lá, a gente foi fazer mecânica, né? No fim, eu tenho um amigo Fratini, que é cinegrafista da Record, a gente se encontra esses dias e fala, pô, cara, nós se formamos naquela época, que era um estudo técnico de mecânico e ninguém... Técnico e mecânica. Mecânica industrial, não de Aham, carro. sim. E cada um seguindo por um caminho. Então, para poder ir contando essa história. Aí o Nelson falou, pô, moleque, você gosta daqui, você não sai daqui, né? Eu falei, é que eu gosto disso. Eu falei assim, eu queria estar na Globo, né? Eu queria aproveitar. E aquilo que a gente estava conversando agora com o rapaz, eu nunca gostei de usar ninguém da minha família. Eu achava que eu tinha que, se eu Por tivesse você, que vencer, claro. tinha que ser por minha conta. Mas eu tinha uma coisa, eu nunca gostei de trabalhar na frente das câmeras, sempre fui por trás. Eu gostava de viver em bastidores, era a minha praia, era o que eu gostava. Aí ele falou assim, você quer ser meu assistente aqui? Eu falei, quero, claro que eu quero. Então eu passei, ele mandou um memorando interno, não tinha celular. Gente, não tinha e-mail, não tinha nada. Não tinha nada, Era memorando máquina interno. de escrever ainda. Vai lá e fala com a Sandra, leva isso aqui para ela. Sandra, estou requisitando o Ione Neto para ser o meu assistente, tá? Aí eu então eu fiquei. Você ficou quanto tempo na Globo? Fiquei 5 anos. Por que eu fiquei 5 anos? Aí fui aprendendo várias coisas. Então eu era utilizado já na parte de produção. Então eu atendia o Nelson Faria e o meu grande amigo, que eu tive o prazer de, na minha formatura da faculdade, levá-lo lá, que é o Elinho Silliman. Nossa, era Silliman, O grande. Elinho cuidava do estúdio. A história da TV, né? O Elinho cuidava do estúdio. É. Então, o Elinho era bravo, era um cara estourado pra caramba. E Olha, comigo, Elinho tá te ele entregando. falava assim, pô, moleque, vai lá, não precisa, vai entrar. Isso aqui. Porque muita coisa era apresentada lá no estúdio da Globo, lá na Praça Marechal. E foi isso. Aí o que aconteceu? Fiquei lá um bom tempo, eu fazia muita coisa, eu pegava fitas na época do Fantástico, foi quando eu conheci a Helena de Gramont, que se tornou grandes amigos, né? Então eu pegava as fitas do Fantástico e levava para o Rio. A fita que as matérias que eram editadas aqui, eu pegava Porque o Fantástico sempre foi montado no então, Rio de Janeiro. levava para lá e voltava. Era essa a minha função. É. E às vezes eu era chamado para ajudar na parte de cena. Aí o Nelson foi chamado para ir para o Rio. Ele falou assim para mim, olha, eu tô indo embora, cara, tô indo pro Rio, você vai ter que ir comigo. Ou que aqui você não vai poder ficar, né? E eu falei para ele, Nelson, naquela época, porque eu me casei muito jovem, no primeiro casamento eu me casei muito jovem. Quantos anos você tinha quando casou? Casei com 20 anos. Nossa, Então, eu já estava com perto de 18, né? Eu já estava namorando e tal. Inclusive, a minha primeira esposa, ela era gerente do banco que cuidava das contas da Globo, que era ao lado do A Globo fez até isso com você, te isso, deu o isso. primeiro emprego e a minha primeira mulher. Porque e a história é legal porque é o seguinte, como é que eu conheci essa minha primeira esposa? Porque era o seguinte, na época, como é que funcionava o negócio? Hoje é interessante, porque vamos supor, a Globo, ela fazia parceria com circos, divulgava o circo. Como é que funcionava? Circo era uma coisa que não tinha como você receber, não tinha. Então funcionava assim. Olha, a Globo faz uma parceria. Você pega, a gente faz a divulgação e uma parte da bilheteria era repassado com
o BV, que é os 20% e tal. Uhum. Quem ia buscar o BV? Eu no circo. É. Ficava esperando lá a bilheteria e Que depositava esse ótimo, dinheiro. gente. Então eu ia no banco e eu ia sempre no caixa dela. Aí a gente acabou. Ai, ganhou a esposa A também. gente acabou. Só que é o seguinte, uma É. coisa que eu quero É. contar, porque já que eu estou aproveitando essa oportunidade, é o seguinte, não só na Globo, porque eu sempre fui um cara assim que gostava de fazer muita coisa. Tá? Então antes de eu sair para a Globo, eu tive parcerias com. A gente fazia naquela época, hoje chamamos assim, mas era discoteca. Então eu tinha Você uma era empresa DJ? Mentira. Não era DJ, mas eu era dono. Eu tinha a sociedade É. com o Mota, que foi um grande parceiro, o Osmar, todo o pessoal de música, É. que nós tínhamos a Discomagic, que era a gente fazia muito baile de formatura. Aí nós lançamos a primeira discoteca, que era Starship. Nossa, bombou na Casa Verde. Depois a gente lançou a Milkshake. Aí eu fui participar da Cave uma época, da Aeroanta, a gente fez parte. Fazia muita coisa. Essa sua peripécia eu não conhecia, não. Achei que te comecei a conhecesse fazer bem. balinho, comecei a fazer balinho com 13 anos em fundo de garagem, essas coisas. Então eu era conhecido, eu era um cara assim muito popular. O primeiro cara, eu cheguei pro Mota na época, quando a gente lançou a Starship, falei, Mota, eu tenho muito material lá da Globo, assim, que na época eram os videoclipes, né? Que eram chamados, a gente passava desenho animado. E eu tinha uma Super 8, uma câmera Super 8, que era uma filmadora. Então a gente passava na tela Discoteca. da discoteca. Como se fosse o telão Como hoje. se fosse um telão hoje. A gente ficava passando lá os vídeos, tal, música. E isso era uma das coisas que fez muito sucesso. Aí eu fui fazer parceria com o Rino, do Tio Sam. Lembro do Tio Sam, A gente claro. fazia muita coisa lá, fazia muito show e tal. E foi isso. Depois, quando eu saí da Globo, eu falei, nossa, eu não vou. E aí, Mas você já estava fazendo jornalismo nessa época? já. Me formei em 81. Uhum. Me formei em 81. Você fez aonde? Fiz na Casper Libre, na época de A 81. melhor faculdade. É, que ainda a melhor faculdade. Melhor Naquela faculdade. época já era a melhor. Já era. Só que tem uma coisa, eu não vou citar nomes aqui, Uhum. mas o jornalismo, na época, os grandes apresentadores não eram jornalistas Não. formados. Você Boris tem, Casoy, Boris posso Casoy. falar porque ele já Você falou. tem Roberto Avalone. Roberto Avalone. Roberto Muitos Avalone fez serviço social. Ivo Morgante apresentava, Ivo não Morgante. tinha. Muitos deles tiveram que... Tem o... Como é que é o nome dele? Que um dia até conversei com ele. Ele falou assim, eu não sou jornalista, mas para mim é um dos melhores jornalistas que existe. Eu vou lembrar até o final do programa. Mas são vários. São vários que passaram por isso, mas tinham talento. E era... Porque o que É acontece? bem diferente, né? Pô, Hoje em dia a você televisão- tem muita gente que não faz jornalismo, mas é grande apresentador. Exatamente. E você tem gente que fez jornalismo e não consegue, exatamente. fazer o mó com um copo, que nem diz um amigo meu. Né? Exatamente. E o que acontece? A televisão foi muita gente de rádio que veio Sim. para a televisão. Então, são pessoas que eram autodidatas, eram grandes apresentadores que ficaram. Bom, aí o que acontece? Eu sempre tive um lado de empreendedor, eu sempre gostei. Falei, quer saber? Já de 78, quando eu saí, eu já comecei a ter algumas coisas de empreendedorismo. E aí o que eu fiz? Como eu te falei, eu fazia bailes. Aí eu conheci o Luiz Fernando Rocha. Por que eu conheci o Luiz Fernando? Antes, eu também fiz algumas coisas com o Mr. Sam, na época da Gretchen. Nossa! Nós fazíamos shows com o Mr. Sam. Quando a Gretchen era Gretchen, né? Era Gretchen. Aí o Luiz Fernando Rocha, ele levou, na época com os artistas, ele levou o Christian. Ele era empresário do Christian. Era um Christian, o Christian cantava em inglês. Mas como é que era o nome dele? Tinha um nome. Zé Pereira. Não, ele sempre foi o Christian. Ele não mudou, né? O irmão dele que é o Ralph, Isso, que tinha um nome diferente. Daqui a pouco eu lembro também, que não consigo lembrar todo mundo. E aí, eu conversando com o Luiz Fernando Rocha, que ele tinha a LF Rocha Produções Artísticas, que era na Ronhaé. Eu estava passando lá na Ronhaé, falei, vou entrar para tomar um café com o Luiz. Falei, Luiz, como é que tá? O que você está fazendo? Falei, sai lá da Globo, tô passeando, tô vendo alguma coisa. Cara, fica aqui, me ajuda aí nas coisas. Então a gente começou a fazer divulgação de show, apresentação. E quando ele resolveu lançar uma banda, que aí eu conheci esse cara, foi um grande amigo que infelizmente Deus já levou, que era o Gessé. Ele lançou a banda Corrente de Força. Nossa. O nome não pegou, não ficou legal. Aí, numas reuniões, tal, ele falou, quer saber, eu vou mudar para placa luminosa. Aí estourou. Estourou. E nesses inteirinhos, aí como é que é a vida, né? Eu acabei... Mas você sempre nessa área de show, shows, coisa tal, de shows, mídia. tal, televisão. O que aconteceu? Através do Luiz Fernando Rocha, o Roberto Carlos chamou ele para fazer a produção. O Luiz Fernando Rocha acabou sendo o produtor executivo do Roberto Carlos. Cuidado dos shows. Aí ia lançar naquela época o show Emoções. Tinha um avião da VASP, que era todo adesivado, Emoções. Emoções vêm desde aquela época. E aí, nessa época, o Luiz fechou a LF Rocha e foi trabalhar com o Roberto Carlos.
Foi quando eu, fazendo alguma coisa com ela, conheci a família do Roberto. O Dudu, a Luciana, a Ana Paula. E conversa vai, conversa vem. Por isso que eu te falei, eu sempre fui um cara meio versátil para aqui e para lá. Tem muita gente que passou, que está aí hoje, que a gente teve a oportunidade de trabalhar. E o garoto, o Dudu, era pequenininho, tinha 7 anos de idade. A Luciana, a Ana Paula era mais velhinha, que era filha da Anice. Né? Com outro casamento com o Roberto Doutor. Foi aí que eu conheci Vanderlei, todos eles. Conheci o show, tá? Participei de muitos shows do Roberto Carlos. E numa conversa, olha só, aí entrou Juarez Soares, entrou um monte, Paulo Goulart, foi para aí que eu comecei a me entender. Eu fui trabalhar na comunicação de uma escola que chamava Escola Vocacional Luiz Antônio Machado. Ela era ali na Barra Funda. Na rua, não era rua? Na Medalga. Na Medalga. Nossa, vocacional. Ali você trabalhou? Fui trabalhar ali na comunicação. Eu era fazia toda a parte de comunicação da escola, porque a escola era conhecida. Sim, ali passou o Goulart de Andrade, sim. eu conheci todos eles, Paulo Goulart, o Paulinho, a Betinha, a Vanessinha, todos eles. O Dudu trabalhava lá. O Dudu estudava lá. E o Caio Gulani, meu grande amigo de cinema, por isso que eu me envolvi em tudo isso. Porque ali eu tinha contato com todos eles. E o Dudu, ele, na parte de comunicação, né, que eu fazia da escola, eu trabalhava com o Oscar Pardini. Beijo, Oscar. Oscarzão. Fui ver o Oscar no Bradesco, sensacional. O que eu aprontei com o Oscar? O professor tá Aldo, que era o diretor da escola, eu cuidava da parte de comunicação da escola, só que ele era o governador, se chamava de governador do Rotary Club. E o Oscar ficava na Barra Funda, no escritório do Rotary, e eu ficava na escola. E um dia eu sacaneei o Oscar. O Oscar imitava muito. O Oscar não era esse cara, ele era um comunicador, trabalhava em comunicação. Mas já tinha veia, já né? Tinha veia. E ele imitava muito bem o Pelé. Aí um dia eu falei para ele assim, esses dias a gente se encontrou aí no Café com Bobagem, ele lembrou disso e falou, cara, você me deve essa. Ele imitava o Pelé. Toda vez que ele me ligava para falar alguma coisa da agenda do professor, ele falava assim para mim, pô, cara, e aí? Eu falei, imita o Pelé. Ele começava a imitar o Pelé, eu pegava, era PBX, não é que nem hoje, você tinha que apertar... PBX. Eu apertava na letra A, que era do professor Aldo, falava, professor, tem uma ligação para o senhor. E o professor atendia. E era o Pelé, achava que era o Pelé. Aí o professor falou, quem é? Ele falou, ele voltou para mim, e olha, quem que era? Eu falei, não, professor, desculpa, eu passei errado. Mas era o Pelé que estava falando. Aí eu, como eu tinha muita liberdade, eu falei, não, professor, é o Oscar. Aí ele falou, pô, já que o Oscar tem esse veio, a gente animava as festas juninas dessa escola. O Oscar fazia as imitações, era um negócio muito legal. Isso foi na década Ele vai te matar a hora que eu vi isso. Ele sabe disso, o Oscar era uma figura. Eu estudei com a irmã dele, no Batista, Cláudia Pardini. Então, aí o que aconteceu? De tudo isso, eu acabei convivendo com esse pessoal. Então, por exemplo, aí eu tinha uma lanchonete na escola, da vocacional, eles deram para mim, ó, toca essa lanchonete. Olha como é que são. Olha quem que passou lá, Carolina Ferraz, né? Toda a família do Goulart, são grandes amigos, o próprio Goulart de Andrade, os filhos dele, o Apolo, a filha também, passaram os filhos da Helena de Gramont com o Juarez, né? A Juliana, hoje uma grande produtora, Alexandre, e eu levava eles para casa, dava carona para eles. O Dudu, por exemplo, o Roberto Carlos sempre foi firme. O Dudu tinha uma cadernetinha, ele comprava fiado comigo. O Dudu foi... Pagou pelo menos? Pagou, todos pagaram. Todos eles compravam fiado comigo. E eu levava eles para casa. Antigamente a gente podia confiar ainda nas confiar. pessoas, né? Então eu sempre fui um cara meio empreendedor. Aí eu falei, bom, quer saber? Foi aí que eu conheci o China, tá? E comecei a me interessar por outras coisas. O Teatro Paió, que era da família Goulart. Aí, Ana, o que acontece? Maragugel, não. Maragugel. Olha só, aí apareceu um garotinho que tocava muito. Ele falou assim pra mim, pô, você não quer ser nosso empresário? Eu falei, você, vou conhecer. Mentira que você foi empresário de cantor também? Você vai saber de quem é. Aí eu peguei e falei, você sim, eu quero primeiro ver o show de vocês. Vamos lá. O grupo chamava Céu da Cidade. Legal. Marcelo Gasperini, irmão do Maurício e Mauro Gasperini. Que sensacional! Aí eu peguei, fazia show deles, ia junto, recebia os cachezinhos, pagava pra eles, muita coisa. E televisão foi ficando um pouco de lado, você foi fazendo essas coisas? Fui fazendo. Sempre ligado. Aí eu sempre fui assim, muito ligado nas coisas, eu era meio malucão. Foi da época de 80 até 2001, eu passei por várias coisas. O que eu fui fazer? Porque é muita história, né? Estou te lembrando algumas. E esse negócio de ser ator, já foi nessa época? Vou chegar lá. O que aconteceu? Eu peguei,
desse período de 80, eu vou fazer uma breve de tudo, fui trabalhar. Eu conheci o Maurício, o Mauro, o Gasperini, comecei a trabalhar com eles. Tinha o Radiotáxi. O Willi, Sim. por exemplo, do Radiotáxi, estudou comigo no Industrial. Era o Willi Escola- ainda, depois que era o virou Willi, depois entrou o Maurício. Gasperini. Então, e o Willi estudou comigo no Industrial, que fez mecânica também. A gente era colega, eu, o Willi e o Fratini. Você vê que ninguém seguiu essa... E sempre não veio artística, então a gente sempre fazia essas coisas. Aí o que aconteceu? Eu fiz esses shows com o Marcelo, com o Maurício a gente ia muito na casa dele. Aí me aproximei do Ed Carlos, a gente fazia muitos shows com o Ed Carlos. A banda saiu da cidade, Sim. tocava com o Ed Carlos. Conheci Mário Marques. Mário Marques, Irmão irmão do do Antônio Antônio, um Marques. grande amigo naquela época. Né? Então a gente convivia sempre nesse meio. Passou um certo período, eu fui trabalhar na MTV. Na MTV. Nossa. Comecei na MTV, eu cuidava lá de uma parte assim de tráfego, dos carros e tal. Quem era meu chefe? O primeiro foi o Ricardinho Corte Real, que é o filho do... Ele era o meu chefe lá. Saudade. Saudade do Ricardinho. E o... Meu Deus, como é que é o nome dele? Às vezes falha. Memória, né? Tem muita gente. Que apresenta, vamos ver se eu lembro. O Zeca Camargo. O Zeca Camargo era o Nossa, chefe geral da sim. MTV. O Zeca montou a MTV em São Exatamente. Paulo, né? Aí tá ali, trabalhava naquela época, a gente tinha contato. Por quê? Porque o Do pessoal lado da Rita- padaria real, gente. A Exatamente. padaria mais Então, tudo esse pessoal. nostálgica dessa A Rita cidade. Lee teve um problema, uma vez pegou fogo no estúdio dela lá e foi uma confusão desgraçada. Deve Eu ter sido o trabalhava- cabelo. Eu trabalhava, eu falei, tudo bem. Então a gente, na MTV naquela época, ela tinha mais E videoclipe. era um estouro, né? A Era um MTV estouro. foi É, uma e- coisa de história da televisão mesmo. Foi uma passagem legal. E o Zeca Camargo era o chefão. Aí ligaram pra mim e falei, olha, ele morava no Itaim. você Era precisa uma pegar- criança o Zeca Zeca naquela época. Camargo, mas ele já era o chefe lá. Aí eu fui buscar o carro dele, era um golzinho branco lá no Itaim, na casa É. dele. Quando eu cheguei lá, falei, meu Deus do céu, o carro dele, os pneus bucho, era um golzinho branco daquele gol a ar ainda. Falei, mas não dá pra tirar esse carro daqui, tá sem. Tive que fazer toda uma história lá pra poder tirar. São coisas de passagem rápida pra você entender. Então, fui ficando. Ficou quanto tempo na MTV? Lá fiquei pouco tempo, fiquei acho que 1 ano mais ou menos, depois eu saí. E aí, sempre empreendedor. Eu tive também dessa época para cá, olha só, são oportunidades. Surgiu uma oportunidade de eu fazer caravana do Gugu. A gente tinha a caravana sabadão. Você trabalhou com o Roberto Manzoni, Manzoni, né? fui diretor dele na Gazeta. Magrão, Fui chegar beijo. Lá, fui chegar lá no Magrão. E aí eu cuidava da parte de shows, junto com o Ivo Morgante, com esse Carlinhos Aguiar. Então a gente fazia show. A caravana que era o Fernando Ribeiro, que era o dono da companhia. Mas era caravana assim, o Gugu apresentava ou não? Você fazia Gugu- caravana do O Gugu? Gugu apresentava e eu cuidava E você da levava entrada dos artistas. cantores Exatamente, e a gente, atores também. Zezé de Camargo e Luciano, Uhum. eu fui buscá-los aqui. Como era a no meu caravana show. do Bolinha, né? Exatamente, trabalhei Acho que o com Bolinha foi o também. primeiro que fez Trabalhei isso. com o Bolinha também, uma passagem rápida, trabalhei um pouco na produção, a Vitória é uma grande amiga. Passei um pouquinho por tudo, porque eu era sempre muito elétrico, eu queria muita coisa, então eu não me sustentava. Foi quando me surgiu uma outra oportunidade, a Adelina Alcântara Machado, uma grande amiga. Linda, e tá Me linda, chamou, Adelina. e olha, A idade tá não linda. pegou a Ela e Adelina. o marido dela, o Caio, me chamaram para fazer a parte de divulgação da UD. A UD A nós utilidade cuidávamos- domésticas, era a grande Exatamente. feira, Eu né? cuidava do marketing, da publicidade. Danou-se. E foi ali que eu conheci um grande cara que encontrei em 2014. Olha como é que a vida é. Que é o Abdo Haddad, dono da TV Cineral. Da Cineral, que era uma grande fábrica. Hoje não sei se continua, mas... Aí o Abdo falou, olha, eu vou lançar a TV Xuxa. Que era uma TV da Xuxa cor-de-rosa. Nós vamos fazer isso na UD. Falei, meu Deus do céu. E teve toda uma história ali para poder levar a Xuxa lá. Aquilo foi um terror. Teve que tirar ela de lá porque não dava, não tinha como mais andar aquilo. Então eu fiz muito isso. Aí fui fazer com a Luiz Ambiel. Eu fazia show com a Luiz Ambiel da banheira. Na própria UD. Essas coisas aí. Foi aí que seu casamento acabou. Aí o casamento acabou. Não, acabou bem depois. Bom, essa década de 80 passei por um pouquinho por Bolinha, que é muita história. Assim, quem mais? O que eu te falei do China. Aí, o que aconteceu? Na época de 2000, mais ou menos, né? Eu resolvi... antes disso, eu também fui empresário na parte de... Eu tinha 8 lojas de decoração. Por trabalhar na área, por mexer com um monte de gente e tal, eu tinha umas 8 lojas de decoração. Fui dono de uma loja de autopeças também. Que era Cara, e olha, dá um livro. Tudo que eu fazia era para... Fui dono de lanchonete dentro da academia, né?
Você sempre gostou de lidar com pessoas, né? Uma coisa bem então, de comunicação mesmo. Exatamente. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Né? Esse negócio de vai para lá, volta para cá, o plano Collor acabou me quebrando. Eu perdi tudo. Eu era um cara muito bem de vida. Você ganhou dinheiro muito fazendo dinheiro, isso? muito dinheiro. Numa aldeia, por exemplo, eu tive um infarto, quase morri. Por quê? Com quantos anos você infartou? Eu tinha... Não chegou a ser um infarto, chegou a ser só um... Porque eu vou te explicar. Foi, se eu não me engano, foi em 95. Estava fazendo uma aldeia e como aquela aldeia ia estourar, eu peguei e trouxe um monte de parceiros que a gente vendia tapete importado. E montei bem no centro da aldeia, 200 metros quadrados de tapete. Naquela época não tinha tanta fiscalização, mas o meu stand lá começou a chamar muita atenção. E eu vendi equivalente por dia, pra você ter uma ideia hoje, claro que não era meu, era de vendas, eu tinha que dividir com os parceiros que estavam ali, mais de 1 milhão. Aí a Receita foi lá, o ICMS, começou a me atuar. Eu briguei com o cara, que esse cara, sabe quem que era? O pai da Renata Ceribelli. Nossa, você trabalhava da Receita Federal? Não, do ICMS. Da Fazenda? Da Fazenda. Do Estado. Me multou, tudo bom. Fiquei muito puto da vida, fiquei 3 dias lá, internado, minha irmã acabou, desculpa falar o Você acabou passando mal. Passando mal. Aí aquilo começou a me encher, porque eu falei, caramba, comecei a perder tudo. Perder, as lojas foram fechando, né? Perdi caminhão que eu tinha, perdi tudo. Você já tinha filhos nessa época? Já tinha minhas 2 meninas. Eram pequenininhas ainda. Foi quando em 2000, eu tenho um amigo que você conhece bem, falou assim pra mim, olha, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô tentando a vida de novo aí, já fiz muitas coisas aí, tô fazendo um freela aqui, você teve que recomeçar. Tive que recomeçar. Ele falou assim pra mim, você não quer vir ajudar na nossa produção aí? Eu falei, vamos lá, Zancopé Simões. Nossa, querido. Zancopé Simões. Ele deve estar aí já, viu? Depois ele entra no ar. Então. Depois de mim é ele. A gente tinha um jornal lá na UniTV, eu fui pra UniTV para ajudar a grade de programação lá. E paralelo a isso, eu esqueci, nesse mesmo período, o Figueiredo Júnior me chamou, falou, olha, eu fui fazer uma campanha política, que eu tinha produtora, pro pessoal do PTN, lá na Rádio Atual. Foi quando eu encontrei o Figueiredo lá. Seu Zé de Abreu. Osvaldo, Zé de Abreu. Eu fui fazer a campanha, que eu fazia isso também. Eu já tinha produtora, esqueci de falar, eu tinha uma produtora que era a Fórmula Vídeo. Aí o Figueiredo me chamou e falou, pô, cara, o que você está fazendo aí? Eu falei, tô gravando aqui um programa político, horário político. Ele falou assim, você não quer fazer um esquema comigo? Eu sei que você tem muito contato de televisão, você tem uma produtora. Vamos... Ele falou, tô saindo da Band, eu estava querendo fazer um programa de televisão. Eu falei, vamos embora. Eu tenho contato com o pessoal da Band. Aí nós criamos o projeto Figueiredo também. Virou casamento virou já, casamento. né? Casamento. E 2000, nós estamos em 2016, são 16 anos. 16 anos. Lá, o que eu fiz com ele? Trabalhei com o Pedro de Lara na Rádio Atual também, era produtor dele. Trabalhei com Figueiredo. A Glória Riso já trabalhava na Rádio Atual? Já. Eu era fã da Glória. Eu não sei nem a Glória. A Glória está no meu Face, mas eu não consigo. Eu quero trazer a Glória aqui. Muita, porque ela tem muita história para contar. Mas olha que interessante. Aí, neste período, o que aconteceu? Eu fui para a UniTV. E lá na UniTV a gente começou a criar programas. Lá eu conheci o Fernando Zupa, que você conhece, fui produtor dele. Fui produtor, o Tata Muniz trouxe o programa de esportes para lá. O Ivo Morgante veio para lá também. Eu dirigia todos esses programas. O Paulo Porto, nós temos um programa lá à tarde com você. Muitos que você vê hoje na televisão passaram por lá, foram estagiários. O Rogerinho Morgado era meu estagiário lá na UniTV. Nossa. Virou um grande stand-upeiro, vamos dizer assim, faz stand-up. O Alexandre Silvestre foi estagiário. A Roseli Costa, da Alfa FM, foi minha estagiária, fizemos futebol junto, porque ela estava se formando em jornalista. Passaram muita gente lá. Aí surgiram outras oportunidades. O Itamar Oliveira, foi quando ele me chamou, isso já de 2000 para cá, tá? Para fazer algumas coisas com ele lá na TV Aberta. Que a TV Aberta estava começando, que era o canal comunitário. Então a gente criou o Clube dos Bichos, que acabou indo pro SBT, eu participei de algumas coisas lá, já era outro nome, né? O do programa do SBT, que eu era produtor de Itamar. A gente fez algumas coisas lá. Tudo nesse período. Porque eu não era contratado, eu nunca mais quis trabalhar como empregado. Você prestava serviço. Exatamente, era prestador de serviço. Então eles me chamaram para criar a programação, então foi o que eu fiz. E levei muita gente lá na UniTV. E olha, você falou das pessoas que, assim, que você tem história, que você aprendeu, que você lançou. E decepções nessa época? Muitas. A TV te trouxe muita decepção?
Muitas pessoas... A vaidade ainda é A vaidade ainda impera. a maior causa disso tudo. Ainda impera. Olha, eu vou te contar uma coisa que, assim, que, por exemplo, essa foi uma coisa que aconteceu, tá? Depois eu continuo contando a minha trajetória de 2000 até 2016. Eu sempre trabalhei com shows, eu sempre trabalhei na área de... Conheci muitos artistas, tal, né? A gente fizemos muitos eventos e conheci muitos grandes artistas que se tornaram amigos, principalmente na área sertaneja. Um dia eu estava tinha um barzinho aqui no centro que era muito conhecido, chamava Sapolho de Rose. E eu estava lá um dia, uma moça chegou para mim, foi uma das poucas que reconheceu, e falou assim para mim: olha, eu ouvi dizer que você tem um bom relacionamento com a Lília Gonçalves, e tenho mesmo, a Lília é uma grande amiga, fiz muita coisa com a Lília também, né? Tanto na parte de shows, divulgação do Birosca. Aí ela falou assim para mim, essa menina: será que você poderia me apresentar para a Lília? Eu queria fazer um show lá. Eu falei: posso ver você cantar? E eu estava fazendo um show nesse Sapolho de Rose com o... Desculpa, com o Evaldo... Evaldo Gouveia. Não. O Evaldo... O Braga, como é que chama que imitava o Roberto Carlos? O Braga, Evaldo Braga, não é Nivaldo Braga? Meu Deus. Não, que era imitador do Roberto Carlos, não lembro. Daqui a pouco eu lembro, não. Ele estava fazendo show com ele. Ele era da época da Jovem Guarda e ele era muito... Tinha a voz muito parecida com o Roberto Carlos. Eu falei para ele assim: o Braga, deixa essa garota cantar um pouquinho para mim. Nossa, garota cantava pra caramba. Quem era essa garota? Vou chegar lá. Adriana. Aí eu liguei pra Lília e falei: Lília, tem uma menina aqui, canta muito, essa menina, canta muito, afinadinha. Ela estava querendo uma oportunidade aí pra você, né? Manda ela vir falar comigo. Aí a Lília me ligou no dia seguinte e falou: a menina veio aqui, mas você tá tirando um sarro da minha cara, né, Ione? Eu falei: por quê? Ele falou: você fez um mistério com a menina e tal, você não sabe quem que é ela, não? Eu falei: não, ela falou que era a Adriana. Ela simplesmente Adriana Peixoto, filha do Araquém, que trabalhou com você na época, na Globo, e sobrinha do Calbi Peixoto. O Araquém Showman. O Araquém. Aí eu falei assim: ela não me falou que era sobrinha do Calbi. Ela só pediu uma oportunidade. Eu falei: claro que eu vou dar uma chance. E essa menina começou a trajetória. Aí o Calbi... A Lilian lançou muita gente, né? Aí o Calbi povo fala que a Lilian paga mal, mas ela dá uma vitrine. E aí, entre as decepções que eu tive uma grande alegria. No dia da gravação do DVD da Adriana. Do Calbi, a Adriana participou. E ela pegou e falou assim, né? Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer uma pessoa que me abriu as portas. Ele nunca se preocupou em saber o meu sobrenome, de quem era parente. Ele está ali sentado ali, é convidado nosso, que é o Ior. Eu falei: bacana, muito legal. Né? Porque muita gente depois faz de conta que nem te conhece. Você quer ver uma dupla que, infelizmente, tudo bem, estão fazendo sucesso, mas Colete Pirro você conhece, né? Eu vou falar na Colete. Sim, claro. A Colete ligou para mim, ela era empresária, cuidava da parte da Silvinha Araújo, do Eduardo. E falou: olha, tem uma dupla que está vindo agora forte, né? A gente está tentando colocar eles, você poderia abrir uma oportunidade para eles? Eu falei: claro, pode mandar sim, Vitor e Léo. Porque isso foi em 2001, tá? Foi no programa do Ivo, que a gente ia amanhã com você lá na NTV. Conversei com eles no camarim e tal. Esses caras... Mas é bem assim, eu preciso ir para o intervalo rapidinho, e no próximo bloco a gente vai falar sobre essa trajetória e dedicar um tempo para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Viva na TV, que é uma parceira nossa também, e que hoje tem mais de quantas visualizações, Ione? Nós estamos hoje com 245 mil no site. No Agora, site. No geral, mais de 3 milhões. E tem um milhões. aplicativo muito interessante que eu vou ensinar para vocês como instalar, para vocês poderem acompanhar a Ana Carolina Entrevista todos os dias pela Viva na TV. A gente volta já já. Tirei uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça a sua doação.
Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eu tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente, uma cesta cheinha de alimentos. Participe também e faça sua doação. Sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Voltamos com a Ana Kaline Entrevista. Hoje eu estou recebendo o jornalista, publicitário, ator, empresário Iório Neto, que está contando um pouquinho sobre a trajetória dele. É muita coisa, né? Afinal, são 45 anos de profissão. A gente está em 2000 ainda. Mas ele falou que vai fazer um briefing aí, vai ser mais rápido nisso, para a gente começar a falar da Viva na TV, que é um sonho realizado depois de tanto tempo, né? Mas depois disso tudo, você passou por outros lugares e conviveu com outras pessoas. Sim. Por exemplo, né, fiquei até 2005 na UniTV, que hoje é a NGT, fiz muita coisa lá, graças a Deus, saí de lá bem, eu era um prestador de serviço, como eu falei, Zacopé, Zupo, muita gente passou por lá. Aí tive a oportunidade de trabalhar com o Carlinhos Aguiar, com o Pedro de Lara mesmo, e quem mais? Foi através do Chesco, que hoje ele trabalha com a parte de teatro, do teatro que ele tem aqui na Brigadeiro. Foi quando eu Teatro Augusta. Não é Augusta, é o Teatro Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. É. Então o Chesco me chamou. Augusta é na Augusta. O Chesco me chamou para poder fazer algumas coisas lá. Então eu passei pela CNT, passei pela Band com Figueiredo Júnior, com Evo Morgante. Nós tivemos algumas passagens por lá. Eu tive lá até 2013 com um programa que chamava Tudo Azul, que era um programa de esporte. Bom, enfim, passei um período também pela AltV, na época do saudoso, que infelizmente nos deixou recentemente, Sugamelli, o Ronaldo, que me convidou para fazer parte Então você chegou a trabalhar com o Paulo de Andrade, que era o diretor dele. Exatamente. Então a gente foi meu chefe também. Foi isso. Tá? E aí o que aconteceu? Eu, foi essa passagem. Então passei por algumas situações, resolvi ser ator, por quê? Porque o Clery Cunha, que eu conheci no SBT, gostava de fazer cinema, me chamou, me levou para o Satélite. Lá eu acabei fazendo direção de teatro e cinema, né? E acabei me tornando ator também. Fiz algumas Você fez algum curso? Não, foi tudo autodidata. Na parte da coisa, foi tudo de autodidata. Eu também, eu fiz Satélite, mas eu estudei na Célia Helena. Então eu fui autodidata, então fiz na época alguns comerciais de televisão para VASP, algumas coisas assim. E então me formei diretor. E depois aí sim eu fiz um curso técnico de direção de radialista, me formei radialista também. Quando em 2012 eu resolvi que faltava uma coisa para eu poder, montei minha produtora em 2005, que era a Fórmula Já tinha feito publicidade aí? Não, fiz agora, sou recente. É, né? Mesmo? Me formei em 2014, porque eu achava que faltava essa parte para poder entender. São só 2 anos, né? Pra gente que fez. Não, pra gente que faz jornalismo. Eu fiz 4 anos de publicidade. Mesmo? Eu fiz tudo, né? Quis fazer completo. Inclusive eu acabei, como você falou de professor, eu acabei dando aula também, porque a parte de rádio e TV, a molecada fazia comigo. Então foi praticamente isso. Um tempo fiz muito videoclipe de grandes artistas, nós fizemos grandes shows, fiz muitos programas de televisão, produção independente, foi essa a minha trajetória. Tá? Aí, quando foi em 2014, eu estava já me formando. Em 2012, eu resolvi entrar para a faculdade. Espera um pouquinho, foi 2012? Não, foi 2010. Foi em 2010 eu entrei na faculdade. Em 2014 você se formou em publicidade. No finalzinho eu estava nessa Broadcast Cable, foi quando eu encontrei o Nelson Faria. Agora eu vou voltar a falar O Nelson Faria falou, numa palestra que ele estava lá, de que o caminho da televisão seria a internet.
Só que o precursor disso foi o Luquete. Porque a UTV já era uma realidade, né? E eu sempre gostei disso. E eu tenho um grande parceiro, um cara que fez faculdade comigo, que é o Douglas, e a gente conversando, falou, Douglas, vamos arriscar e montar uma web TV? Ele falou, vamos embora. Você tem toda a experiência, tem a produtora, vamos fazer. E ele é um grande web designer, ele é um cara que conhece muito, conhece bem de TI, de parte de montar aplicativos. Nós primeiro montamos a RádioNet paulistana, não era uma TV. Deixamos ela lá em experiência, ela ficou lá um tempo tocando música e tal. Foi quando a gente resolveu montar a Viva na TV. Deixa eu te perguntar uma coisa, a Viva na TV enveredou muito pelo lado do esporte. Aconteceu ou você fez de propósito? Fiz de propósito. Por quê? Porque o esporte foi uma coisa que também fez parte da minha vida. Né? Como eu estava falando na época do Tata Muniz, que era o diretor de esportes, o apresentador lá da UniTV, e eu comecei a fazer futebol, né? E gostava disso. E a grande jogada que a gente sacou foi o seguinte, a emissora precisa ser conhecida, né? O que nós vamos fazer? Já eu, por ser cronista esportivo, falei, vamos pegar e vamos começar a fazer futebol. E eu acabei descobrindo um veio interessante no Douglas, que o Douglas acabou sendo um grande narrador. Nós éramos mambembe, nós dois. O que era a Viva na TV? Mas a Viva na TV, na realidade, era a TV Viva. Só que a Globo tem esse nome, então não pode ser. Aí a gente conversou. Colocou Viva na TV. Viva na TV e acabou sendo aprovado. Então o que a gente fez? Nós dois começamos a fazer futebol. Ele narrava e eu comentava, fazia reportagem. E isso acabou abrindo um grande leque para a gente. A TV acabou ficando conhecida. Sim. E através disso nós implantamos a rádio dentro da TV. Por quê? Porque a gente achou interessante que a pessoa tivesse num local só, tanto rádio como TV. Então tem opção. E tem lá. aquela coisa, né? Infelizmente, a gente pode até criticar de certa forma, futebol, por ser um esporte nacional, devia ser aberto para todo mundo, né? Mas existe, e hoje são as emissoras que manipulam. A Globo decide que horas vai começar o jogo de futebol. Isso é muito difícil. Né? Então, eu acho que deveria haver até um movimento, porque o futebol é nosso. Exatamente. Então, aí você não consegue transmitir, você tem que fazer, né? Às vezes, criar coisas para poder transmitir. Exatamente. As pessoas querem ouvir pela sua rádio, deveria ser uma opção. Eu quero ouvir e ver pela Viva na TV, eu tenho esse direito. Só que não pode. Você é obrigado a assistir pela Band ou pela Globo. Hoje o Facebook te permite que você faça a transmissão ao vivo. A Globo não permite nem isso. Eu sei. Não permite eles. Tudo bem, o argumento dado, inclusive, pelos diretores lá da Globo, da parte que é o seguinte, a Globo investe muito. Só que o que eu penso é assim... mas ganha muito, peraí. Mas não pode investe ter muito, mas ganha muito. Por que a Band resolveu sair e largar futebol? Porque é o seguinte, a Band, ela não tinha opção, por exemplo, se a Globo vai transmitir Corinthians e Palmeiras, se a Band quisesse transmitir São Paulo, não pode. Ela tinha que transmitir o mesmo jogo que a Globo. Exatamente. Então a Band falou, peraí, para que eu vou ficar gastando, sendo que, né, a Globo tem esse monopólio? E o maior ibope vai ser da Globo. Exatamente. A Band vai estar pagando uma fortuna, porque é um dinheiro muito alto, né? E quem anunciava na Globo ganhava de brinde a Band. Exatamente. Porque não pagava nada. Exatamente. Então, são essas coisas que levam. Aí, o que nós conseguimos fazer em cima disso? Por isso que eu te falei. Para que a Viva na TV ficasse conhecida no futebol, nós criamos a rádio. Então, o que acontece? Foi uma forma de que a pessoa visitasse. Ele acabou sendo um portal. Nós não temos... Hoje ele é um portal. Um portal. Nós temos o Viva Shop lá, né? Então, nós temos toda a parte de mídia que você pode usar, eletrônica lá, dentro do site. Então, uma das formas de que a pessoa pudesse passear pelo site, nós temos todo esse controle, pelo Google Analytics, né? Quem visitou a página tal, né? Então, o esporte o futebol fez com que, a gente fala só futebol, mas nós estamos fazendo também tem eu, Fórmula Truck, tem o Nil Bernardes. Tem o Nil Bernardes. Estreamos É difícil criar uma programação, eu acho. É difícil. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. A gente está aqui numa co-irmã, que eu gosto muito, admiro, e eu acho que é assim que tem que ser. Nós temos que nos unir. Claro. Nós temos que nos unir. Depois eu ainda vou dar uma informação importante para você. O dia que eu falei para o Luquete, olha, posso? Ele falou, deve. Exatamente. Né? Porque então, nós temos que ser fortes. Eu acho que sim. Temos que ser fortes. A internet, eu não entendo uma coisa, a gente estava comentando até isso, a internet ganhou um grande destaque mundial. Todo mundo usa a internet, todo mundo assiste, né?
Eu vejo filmes, às vezes, pelo celular. Por que a internet não vende? Por que a publicidade... a internet não atrai publicidade. É isso que eu não consigo entender muitas Você entendeu vezes. por que eu fui fazer publicidade e propaganda? Para eu poder Pra entender isso. E eu estou Por que entendendo. que não? Eu sempre quis saber o porquê. Porque ainda existe uma certa pressão das grandes emissoras. E quando se diz grandes emissoras, você lembra de Globo. Só que a Globo, ela acabou se rendendo a isso. Ela criou a Globoplay, Sim, que você tem que comprar hoje lá. sim. Então, de uma certa forma, eu vejo isso de um bom resultado. Agora, o que acontece com as webs TVs? E é o que eu Tem coisa muito boa, mas tem coisa muito ruim. Exatamente. Né? Eu acho Exatamente. o seguinte, eu acho que, claro, que ninguém vai querer anunciar uma coisa ruim. Exatamente. Então você tem que fazer uma programação de qualidade, com profissionais qualificados. Infelizmente, a nossa profissão hoje, às vezes até um desabafo, ela virou oportunismo. Exatamente. Quem quer ser apresentador, compra, paga 500, 200 reais, às vezes não paga nada. Numa web TV, o programa é ruim, Eu não faço a isso. qualidade de imagem é péssima, as pessoas não sabem falar. Eu acho que para ser comunicador, em primeiro lugar, você precisa saber falar. Né? Exatamente. Ninguém é infalível, ninguém é perfeito, mas precisa ter um pouco de formação e informação. Exatamente. Né? O que passam para a gente, muitas vezes, é uma falta de informação. Né? Aquela coisa assim, inexperiência, baixa qualidade de programação. Eu falo isso porque você chega uma pessoa, o que você faz? Eu sou apresentadora de TV. Você vai ver, a pessoa não sabe pegar no microfone. Infelizmente, tem gente boa, mas tem muita gente ruim. Exatamente. E acaba prejudicando o Se nosso chora, trabalho. Por quê? Nós ganhávamos bem. Nós Hoje- éramos profissionais qualificados, procurados. E hoje qualquer um. Eu sou apresentador de televisão. Eu sou... É uma coisa que me entristece demais, porque a gente se dedica tanto, Exatamente, é o que eu vou te falar. Você, como eu, você também tem várias aptidões. Qual foi a minha intenção na minha vida toda? Quando eu falava assim, eu gosto de televisão, gosto de shows e tal, eu me preocupei, eu não sei cantar, mas eu sei como o cara está desafinando. Claro, Então eu você aprendi tudo isso. Eu fui procurou aprender a se ser formar ator, pra exatamente, isso. autodidata, para entender como é que o ator tem que atuar. Eu fui saber, hoje, se precisar de fazer cinegrafia, eu faço, porque eu fui aprender como se faz câmera. Hoje, qualquer pessoa se acha cinegrafista, qualquer pessoa se acha editor. E não se preocupa em aprender. Exatamente, eu fui me preocupar em aprender, essa é a história, para eu poder saber como é que funciona a coisa. Saber, só para você ter uma ideia, eu passo hoje, tanto a TV como a minha produtora, eu tenho o Douglas, que é meu sócio na produtora, na TV, e a minha filha e meu genro, que são meus sócios na... A filha do Iori é uma ótima editora. Tanto é que ela sempre se recicla. Está Ótima terminando amanhã editora. um curso que ela foi se especializar no Senac, mas em edição, para conhecer os novos equipamentos, porque o equipamento muda toda hora. Então nós nos preocupamos em nos reciclar. Sabe, nós fazemos... Muitas pessoas dizem, é só pagar que eu já tô... Deixa eu mostrar o site. Vamos lá. Paulão, a gente consegue mostrar o site da Viva na TV aí? Enquanto o Iori vai contando essa história, vê se você consegue colocar no ar. Iori, é caro manter uma TV Caro, na web. caro. Olha aí, ó. O que eu me preocupo com a TV? E é lindo o site. Eu fui xeretar nele, né? E você vê o que ele tem ali? Ali são Vai programas que ficam ali aperfeiçoando. cachê e tal. Então o que acontece? Nós pegamos e criamos toda essa parte de portal, né? Ali são alguns programas que ficaram ali, a nossa parte comercial. Aqui entra o Viva Shop ali embaixo. Tá vendo? Todo o site A qualidade interativo. é excepcional da TV. Nós nos preocupamos ali, ó, é a parte, por exemplo, ali a rádio, tá vendo? Tô. Você clicou ali em cima de onde está minha foto ali, você está ouvindo a rádio. Ali os times, se você clicar em cada time daquele, tá contando o que ali já é a parte escrita. Nós temos um pessoal que abastece legal. tudo isso. O YouTube, você entra ali, você clica. Nós temos 35 mil já. Aí é o nosso estúdio. Tá? Que é lindo. Que é um estúdio totalmente... Aí eu quero chegar onde você estava falando. Quando a pessoa fala para mim, eu quero apresentar um programa, eu primeiro falo, olha, manda um piloto. Claro. Eu não coloco o problema de... Ontem conversei com uma pessoa, num evento que eu fui, e essa pessoa me falou o seguinte, olha, como é que funciona para ter programa lá? Eu falei assim, se você quiser fazer o programa e mandar para... que eu possa dar uma olhada, se ele for aprovado por... Claro, você precisa vender horário, óbvio. Sim, mas eu você não pode colocar em não risco pode. a qualidade Não da sua pode. televisão. Não pode. Porque hoje é qualquer nota. Tem gente Não. que cria na TV na web exatamente
para vender espaço para qualquer um e ganhar dinheiro. Não. Eu não faço isso. Você acaba perdendo anunciante. Não quero. Meu projeto, como você falou, eu tiro muito do bolso para fazer, mas eu tenho a certeza seguinte, como você falou, e eu fiquei até feliz pela frase que você colocou, promissora. Essa é a ideia. Eu acho. Porque é o caminho. Eu acredito nisso. Aí nós desenvolvemos, aí deixa eu desenvolveu ver o se eu aplicativo. consigo abrir aqui Então, para mostrar. E aí, hoje o que nós temos É na pela Play programação? Store, eu não entendo nada disso, mas é pela Play Play Store. Play Store baixa o aplicativo, você vai lá, ele é gratuito, ele é levinho, nós nos Ele preocupamos. é lindo. Deixa eu Nós ver se eu nos consigo preocupamos. mostrar. Olha aqui, ó. E ele muda de cor, né? Ó. Você pode ter opção Ó. de cor. Aí Por quê? você vai fazer o seguinte, ó. Tem uma setinha aqui. Aí você vai ligar a TV. Às vezes ela, por causa de aqui dentro, Aqui não sei se sinal, ela... não, vai pegar assim, porque eu tava assistindo. Aí. Olha aqui, sensacional. Ó. E a qualidade é impressionante. Você viu que E é a muito AltV rápido? vai copiar você, tá vendo? Não, Você com copiou a certeza. AltV, agora a Com AltV vai te certeza, copiar. mas é isso. Então, Ana, Até hoje... pra facilitar, né, a nossa vida. Eu vou chegar lá em algumas coisas importantes. Para onde você quer, onde você precisa saber e as pessoas... Por que a Web TV é promissora? Não digo a minha, mas a Web TV é promissora. Porque é aquela história, eu me preocupo com qualidade de programação. Para mim é um prazer ter você na nossa programação. Tem o Jair Rigotti, que é A Hora do Pescador. Tem o Nil Bernardes. Tem o Nil Bernardes, que a gente estreou lá no Camarim, fez muito sucesso aí. Nós temos o Arles Chimenez com o Guia Brasil. Temos o Fernando Jolie, que é o Amaury Júnior da Web. Né? Temos alguns programas e novos vão entrar. Nós estamos criando nova programação. Aí, onde chega o problema maior da Web TV? Por que hoje ela não é muito bem assim aceita em relação? Porque o cara chega e fala assim, olha, eu tenho uma Web TV, tá? Tudo bem. Só que ela não é oficial. Ela é simplesmente, ela é uma coisa... A sua é uma empresa, uma né? empresa, Formalizada. tem CNPJ, exatamente. Então, Porque vamos supor... hoje todo mundo tem, ó, hoje são os famosos YouTubers. Exatamente. Eu fui olhar alguns, tem uns ótimos, mas tem uns que não sabem fazer um Quando você põe ele na repito. televisão, ele não sabe o que falar. Exatamente. Sabe falar. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou unindo algumas pessoas, posso até falar com o Cash depois, caso ele tenha interesse. Eu estou fazendo uma coisa que é Uma muito associação, importante, a eu acho. associação Perfeito. das web TVs e web rádios. Por quê? Formalizado. Formalizado. Porque é o seguinte, você quer fazer parte da associação, você vai ter que passar por um trâmite, você vai ter que abrir a sua empresa, ela vai ter que ser oficial, ela vai ter que ser responsável. Porque a partir do momento que você coloca uma imagem na televisão, você é responsável por aquilo. Você não pode ir colocando coisas, você não pode... Eu tomo muito esse cuidado de ver o que eu vou colocar. Porque isso você pode vai dar te uma dar informação muita errada. credibilidade, vai Exatamente. aumentar a credibilidade no web O que eu faço? Também uma parte muito social. Eu tenho uma campanha com a fundação, é uma fundação mundial, que é o Contra Drogas. Então a gente divulga, nós fizemos um trabalho agora na Copa do Mundo, e nas Olimpíadas, entregando folhetos, panfletos, material educativo contra as drogas. E isso passa diariamente na minha programação, explicando, dando dica para a garotada. Nós fazemos toda uma parte social, divulgando as entidades que precisam de ajuda. Esse é o caminho. Claro, Esse é o caminho. claro. Então, em breve nós vamos ter o jornalismo. Nós estamos montando a parte de jornalismo, né? Para poder... A TV é nova. Né? Eu digo ela é nova agora, porque agora... Quanto tempo ela tem, a Viva na TV? Assim, oficialmente ela tem 2 anos, mas começamos nesse ano com toda a parte de programação. Foi quando eu te convidei, você falou, meu prazer e tal. Na verdade, eu pedi. Né? Eu falei, bem, posso você passar pode, meu programa foi um lá? prazer, Por quê? prazer. A vitrine é ótima pra mim. Verdade. Não vou sair para falar assim, não. Aquilo que a gente falou. Falta espaço. Por mais que você tenha espaço, eles te cobram. Exatamente. Né? Eu acho que aquela coisa, vamos fazer parceria. A partir do momento que você consegue vender uma programação, todos vão ganhar. Mas você tem que mostrar o seu trabalho. Mostrar, né? exatamente. Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, é verdade. E- Quem é visto não é lembrado. E assim, a vida é assim. Eu acredito muito no projeto. Se você perguntar, a web te paga essas contas? Não paga. Não paga, isso aí. Eu tenho uma produtora que, graças a Deus, nós fazemos vários trabalhos, não só para televisão, mas nós trabalhamos com pesquisa de mercado, nós produzimos videoclipes, produzimos vídeos institucionais para as empresas, né? Tanto é que, recentemente, nós fizemos aí um trabalho em 3D, não para televisão, mas para intranet, que a gente chama, né? Para alguns clientes que nós temos. E é isso. Você vai Então, sobrevivendo. vou sobrevivendo.
Ó, meio-dia, preciso encerrar o programa, senão o Zancopé vai bater na gente, que vai vir aí o Gente que Fala. Eu quero te agradecer. Convido vocês para que conheçam a programação da Viva na TV no www.vivanatv.com.br. Também pelo aplicativo, é sensacional. É até um brinquedo. Quando eu instalei no celular, comecei a brincar, viajei nesse aplicativo. Acho que facilita, exatamente. Tem uma pessoa te mandando um abraço aqui, o Guilherme. Guilherme fez faculdade comigo, a gente se reencontrou depois de muito tempo e faz show de stand-up aí, é um grande artista, já fez de tudo também, né? Já fui nos shows dele. E eu quero muito agradecer você, agradecer a UTV, a TV Guarulhos e a Viva na TV por passar a gente todos os dias e lembrar que na semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui, no mesmo horário. Eu espero por você e fique agora com o Zancopé Simões e o Gente que Fala. Beijo. Fui.